Bom dia, irmãos. Vamos abrir no Salmo 96 e nós vamos ver aqui os versículos, deixa eu ver aqui, Salmo 96, versículos de 1 a 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Podem assentar. No domingo passado eu expliquei para vocês sobre este texto. Grande é o Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos tão acostumados a viver no mundo, um mundo que desafia Deus. Um mundo que desafia. Hoje eu estava lendo o comentário de Salmos, né, de Spurgeon ali, e ele coloca alguns comentários de homens de Deus do passado. E uma coisa ele diz, que o mundo é um mundo ateu. Ateísmo na Bíblia não é dizer, eu não creio que Deus existe. Ateísmo é viver sem Deus. Tá? E lembra aquele texto que diz o nécio no seu coração, não há Deus. E na Bíblia, a palavra ateu significa não Deus. O homem está lá no motel com a mulher dos outros. Ele pensa que trancando a porta, ninguém está vendo. Quando Davi estava com Batseba, ele não estava sabendo que Deus estava assistindo o ato dele. Tá? Então, viver sem Deus é assim. É achar que Deus não é Deus. O mundo de hoje é assim. Tá? Então, queridos irmãos, toda a nossa luta aqui é para aprendermos quem é o nosso Deus. Quem é Ele? Então, queridos, toda a ênfase na Bíblia aqui é para ensinar para vocês que vocês têm um Deus. E que esse Deus não é o Deus do catolicismo, dos testemunhos de Jeová e de outros grupos que negam o Evangelho. Vocês têm o Deus da Bíblia. Então vocês precisam aprender quem é Ele. Eu dei para vocês aqui, eu vou repetir o que eu falei no domingo passado. Grande é o Senhor. Esta frase aqui da Bíblia, grande é o Senhor, nos traz assim muitos ensinos. Nenhum pregador consegue exaurir os ensinos disso aqui. Você vai falar e vai sempre ter alguma coisa. Ele é grande como Criador e nós sabemos que, gente, a criação é maravilhosa. É impossível lidar com isso e acabar em pouco tempo, porque é grandioso, irmãos. A criação de Deus é infinita. Ele é o Criador. E não tem como explicar. Quer dizer, viver no mundo e não adorar Deus é perversidade. Chegar no dia do Senhor e ver homens aí comprando pinga, comprando cerveja, preparando tudo para ter a felicidade mundana e não para a casa de Deus, não tem o temor de levar a família, de levar a esposa, os filhos para ouvir a palavra de Deus. Isso é perversidade, é terrível isso. Ele é o Criador. Olha toda a criação, você verá a grandeza dele. Ele é grande como Redentor, o Deus da nossa salvação. Meus queridos, o alvo da Bíblia é mostrar a redenção. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse,
é a história da redenção. Deus não tem interesse em falar sobre prosperidade nossa, como melhorar a família, tudo. Não. O alvo de Deus é falar: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar perdidos. Pronto. É a história da redenção. A Bíblia é um livro de veias cheias de sangue, o sangue do Redentor que foi morto. Então, lembre bem, esse é o propósito. Não tem nada para acalentar os corações ambiciosos, mundanos, e que procuram neste mundo uma vida melhor. Não tem. Toda a história bíblica, a história da redenção. Então, a Bíblia é um livro de eternidade, queridos. Quando você abre Gênesis, não é ali que começou. Quando você abre Apocalipse e termina lá, não é ali que termina. A Bíblia é uma história eterna, da eternidade à eternidade. Então, qualquer pastor que vive lidando só com esse breve tempo que passa, desconhece o Deus da Bíblia. Qualquer pastor. Até você também, querido. Até eu. Qualquer um. Que só olha a Bíblia para agora. Que coisa. Não. Abra os seus olhos. Vocês estão vendo coisas incríveis que nem Abraão viu, nem Isaac viu. Nós temos aqui na Bíblia a história que santos do passado não viram. Nós estamos vendo Deus contando para nós. Grande como rei, ele é o rei, ele reina. Às vezes nós ficamos preocupados com o mundo, com a guerra que está acontecendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e outros países. Pode brotar guerra terrível e ameaçar até a gente aqui no Brasil. E morte pode chegar, tem gente morrendo agora, irmãos. Mas quem reina é o Senhor. Ele é o rei. A Bíblia repete, reina o Senhor. Ali naqueles 10 versículos do Salmo 90. Reina o Senhor. Não tenha medo não. Quem reina não é o presidente da República, não são os governadores, não são os prefeitos, nem deputados. Quem reina é o Senhor. E a Bíblia até dá ordem para as autoridades beijarem Jesus. Porque ele reina. Tá bom, vamos lá. Ele é grande em poder. Não tem limites o poder do Senhor. É nós que pegamos nosso Deus e fazemos dele um Deus tão pequeno, né? Mas ele é grande em poder. Deus é capaz de mover Ribeirão Preto todo. Com nossas orações, nós mexemos no coração de Deus pela salvação dos perdidos. Os irmãos pensam que não, mas pecadores podem começar a chegar aqui querendo. O que é que eu posso fazer para ser salvo? É Deus movendo corações, irmãos. É obra de misericórdia. Ele não fez assim em Nínive? Quando Jonas pensou que Deus ia matar o povo de Nínive, Deus estava lá, desceu em compaixão e moveu o coração do povo, até do rei, para um arrependimento incrível que houve ali. Nós estamos vendo o que está acontecendo nesse país, irmão. Miséria, pecado, 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 adultério, fornicação, roubo, mentiras, falsos mestres, seitas. Tenha medo não. Maior é o nosso Deus. Então, irmãos, por causa disso, ele é louvado. Ele é Deus. Também diz aqui o texto que ele é mais temível que todos os deuses. Hoje nós estamos vivendo uma época, sempre foi assim o mundo, mas hoje, com esse despertar da internet, né, com essa tecnologia incrível, né, hoje nós temos um mundo pequeno, você conversa com gente do mundo inteiro. O que está acontecendo hoje, GPS, tantas coisas, irmãos, que eles fazem, é coisa incrível, né? Mas sabe, isso também proclama uma idolatria aos homens. Proclama. Porque hoje nós vemos os homens, quando fala até de pregadores eruditos, famosos,
a tendência é idolatrar. A tendência é essa. Mas sabe, irmãos, ele é mais temível do que todos os deuses. Nunca Deus... eu pergunto aqui, a Bíblia diz para adorar os anjos? Qual a resposta? Não. Mas Deus manda os anjos adorar Jesus. Adorem a Ele. Então, nós temos a tendência de adorar anjos também. O povo de Israel queria adorar Moisés. Deus escondeu a sepultura de Moisés. Ele é mais temível que os poderosos. Olha, queridos, você vê esses homens ditadores do mundo. Eles matam pessoas. Quando eles estão no poder, eles se fortalecem para fazer perversidades. Mas o Senhor é temível mais que todos os poderosos. Todas as nações têm seus deuses. Todas. Sempre tiveram. Sempre. Os irmãos podem ver a história das nações. Os filisteus, tudo aquilo tinha seus deuses. E eles confiavam nos deuses deles. Eles não se convertiam vendo as maravilhas do Deus de Israel. Eles ficavam temendo, mas escondiam do Deus. Quando Deus não chama, os homens se escondem, irmãos. Você vê? Alguém pode adorar Maria, sabendo que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, mas eles preferem adorar Maria. Eles preferem os ídolos deles. Quando Deus não chama, o povo se esconde. Você lembra do povo de Jericó? Quando eles souberam que Israel está vindo, eles sabiam quem era o Deus de Israel, mas esconderam. Ficaram atrás das muralhas, pensando que o Deus de Israel não era capaz. Deus só chamou Raabe e a família. Os outros se esconderam. É assim, queridos irmãos. As nações têm seus ídolos. Mas nosso Deus é infinitamente maior do que esses ídolos. Um dia Deus vai acabar com a idolatria no mundo. Vai quebrar tudo isso. Você percebe? Quando a pessoa se converte, ele joga fora os ídolos. Olha, foi assim com a igreja lá em Tessalônica. Aqueles irmãos que se converteram a Cristo, pegaram os ídolos, jogaram fora. É assim que Deus faz quando um homem se converte. Ele não quer mais saber desses ídolos mortos. Ele vai jogar tudo aquilo fora para só servir ao Deus vivo. Nós estamos precisando disso em nossos dias. Vamos lá. O Senhor fez os céus e a terra. Puxa vida. Olha, irmãos, a coisa mais terrível que eu vejo ali em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Não veem a glória de Deus. Olha o efeito drástico do pecado. O homem não vê, na mais simples coisas, não vê a glória de Deus. Você pega uma banana, descasca a banana, você vê quem fez aquilo. Como foi que Deus fez aquilo? Você não vê a glória de Deus na idolatria. É o efeito drástico do pecado. Quem tem os olhos fechados na criação, vai ter seus olhos fechados na redenção também. Quem não vê a glória de Deus na criação, é cego para não ver também a glória de Cristo na salvação. O Criador que fez os céus e a terra, é o mesmo Deus que na cruz foi para morrer em lugar de perdidos. Quem são os ídolos? Os ídolos são os intrusos na criação. Os irmãos podem olhar o Velho Testamento. No Velho Testamento, o que mais Deus ataca contra Israel é contra a idolatria. Olha o capítulo 4 de Deuteronômio. Talvez seja um dos grandes capítulos ali. Só perde para o capítulo 28, em termos de números de versículos. Mas é ali que Deus ataca a idolatria. Porque que é idolatria? É afastar de Deus, dar as costas para Ele e voltar-se para alguma coisa que você vê. Ou você pega, ou você vê pelos olhos,
e você fica impressionado com aquilo, dando as costas para o Deus da Bíblia. Então, irmãos, confiar nos homens é idolatria também. Quando eu confio em meu braço forte, eu acho que eu sou capaz, é idolatria. Os irmãos lembram de Jeremias 17? Maldito o homem que confia no homem. Isso é idolatria. Faz do braço do braço mortal o seu braço, sua fortaleza. Cuidado, irmãos. Quando você confia em você mesmo, você não vai ser uma pessoa de oração, humilde e dependente do Senhor. Foi assim com Israel, e Deus julgou, puniu Israel por causa disso. E até reis, lembra? Lembra do rei Asa, que quando estava apertado com ataques, ele negou o Senhor, confiou, pegou os tesouros e deu a um rei profano lhe ajudar a defender sua nação. Foi ali que foi a fraqueza do rei Asa. Cuidemos, irmãos. É perigosíssimo quando nós deixamos de confiar no nosso Deus para confiar nos homens. Vamos lá. Vamos para o trono de louvor. Versículo 6. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Então, agora nós entramos no recinto mais sagrado neste versículo. Tá? Deixamos a idolatria lá fora. No versículo 5, lembra? Mas agora entramos no recinto mais sagrado. Que é isso? Olha o texto. Glória e majestade. A ideia que transparece no mundo é que Deus é derrotado. Dá uma olhada, irmãos. Olha uma olhada na internet, nas notícias. Para o mundo, Deus é um Deus derrotado. Sabe por quê? Eles não conhecem o que vocês conhecem. Vocês são crentes. Vocês foram chamados sacerdotes. São vocês que entram no santuário. Quando você lê o Velho Testamento, você pode ver que só os sacerdotes entravam no lugar santo. Ninguém pode conhecer o Deus fora da cruz. Ninguém, irmãos. Olha o tabernáculo, olha o templo em Jerusalém. A primeira coisa que tinha ali, que era impossível para alguém ultrapassar sem confissão, era o altar de holocausto. Então, ser crente sem ser convertido, sem passar pela história da cruz, sem passar pelo sangue remidor, é impossível ser. Eu vejo hoje como tramaram, como Satanás usou, falsos mestres está usando para introduzir elementos não crentes no meio do rebanho de Deus. É impossível, irmãos. É até aterrorizante. O incrédulo ouvir da cruz, a história de sangue, queridos irmãos. Quem gosta? O mundo não gosta. O mundo foge disso. Ah, não, fala de coisas bonitas, fala de realidade, fala de Deus, fala assim de coisas lindas. Não! Nós falamos de coisas loucas. É a história da cruz. Passa ali, passa, pecador. Veja o que é que tem lá. Tem um filho que foi esmagado pela fúria de Deus. Esmagado ali pela ira de Deus, um mundo atroz contra ele. Crucifica, crucifica. Está vendo? Então passa ali para você ver que depois da cruz você entra no recinto sagrado. É ali que você vai entender o que é cantar, o que é luz, o que é verdade. Lembra? Imagine agora você como sacerdote no tabernáculo. Passou o altar de holocausto, você confessou seus pecados, foi remido pelo sangue do Cordeiro, foi purificado pelo sangue, e ali você entra. Do seu lado direito tem 12 pães. Que história! Para que 12 pães? É a história desse pão da vida, pão do céu, pão de Deus. Você vive dele. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Você olha para o lado esquerdo.
O que tem ali? Luz. Está vendo? Vida do lado direito e luz do lado esquerdo. Atrás de você mostra o caminho. Está vendo como o altar o tabernáculo mostra as três coisas? O caminho, a verdade do lado direito e a vida. Está vendo, irmãos? É assim. Então, falar de crente, falar do evangelho sem essas coisas, você vai adorar a Deus sem temor. O cristianismo de hoje desconhece o Deus da Bíblia. O Deus de temor, que ocasiona você ficar calado, não ficar pulando e dançando dentro da igreja. É a história da cruz. Tá? Mas sabe, queridos irmãos, nossa visão é Deus. E quando nós olhamos, então nós ignoramos filhos, esposa, marido, pai, mãe, tudo isso se perde diante da grandeza desse grande Deus. Mas o que é que eu vejo ali dentro? Olha o texto. Veja, irmãos, força e formosura no seu santuário. Eu acho que eu perdi o papel aqui. Vamos lá, irmão. Note, força e formosura. Primeiro, glória e majestade. Agora você vai ficar ali e dizer, oh, uau, que maravilha, que bonito. Não. Se a primeira coisa que você vê é glória. 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 Está vendo? Você emudece. O nosso Deus é o Deus da glória. Tudo em Deus é glória, porque é infinito, é maravilhoso. Ele é o Deus que não necessita de nada, queridos. Absolutamente nada. Ele é glorioso nele mesmo. Tá? Deus nem precisa dos meus cânticos. Ele não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa da minha força. Ele é suficiente nele mesmo. Nós o adoramos porque ele dá na graça para nós adorarmos. Tudo recebemos para dar. Os irmãos lembram do último capítulo de 1 Crônicas. Davi reconhece isso. Quando ele pega todo o tesouro que ele guardou durante o reinado dele e deu para o templo. Deu tudo. E o povo de Israel também veio oferecer. O que nós estamos dando para Deus? Quando você traz seu dinheiro, você está dando para Deus? Você recebeu dele. Nós recebemos para voltar para ele em termos de adoração. Está vendo? É exatamente isso que acontece. Por quê? Glória e majestade. Não imitemos o cristianismo atual. Não tem nada que pareça com o cristianismo bíblico. E agora, a majestade. A majestade é quando você vê quem que está sentado no trono. Quem é? Ele é um majestoso Deus. Você pode ver isso em Isaías 57. Ali tem duas partes naquele capítulo. Eu considero um dos capítulos mais incríveis do livro de Isaías. Porque primeiro mostra quem é o homem. O miserável pecador. Depois mostra a sublimidade do trono do Senhor. Ele está no seu trono. Ele não precisa de Davi, não precisa de você, não precisa de ninguém. Ele é Deus sem o homem. Ele é Deus se salvar e não salvar. Ele não precisa. Mas sabe de uma coisa? Ele tem prazer. Ele olha do seu trono e vê quando um homem ou uma mulher se humilha perante ele. Ele desce do trono e vem conversar com aquela pessoa. Tem isso hoje? Não, não tem.
Nós estamos orando para isso. Vem, Senhor. Quem opera maravilha, quem derrama do trono majestoso a glória da tua compaixão, é o Senhor. Tudo vem dele. Começa a teu derramar dessas misericórdias e pecadores se arrependendo, deixando o seu orgulho, deixando o seu enfurecimento contra Deus, querendo fazer o que quer, atrás de namorado, atrás de dinheiro, atrás de saúde. Não, Senhor, volta teu olhar para pecadores arrependidos. Ó, que o Senhor venha fazer isso em nosso meio. Eu não terminei aqui essa parte, força e formosura, que eu quero, com a graça de Deus, se Ele permitir que a gente fique vivo até o próximo domingo, Ele o fará retornar esse texto que eu considero maravilhoso. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.